Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o nosso tema de hoje é timidez na faculdade, como melhorar a timidez na faculdade, e vamos falar aqui também sobre como apresentar trabalho, apresentar seminário na frente da sala toda, do professor, enfim, vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Simbora? Então, gente, uma das dúvidas mais recebidas, recorde nesse canal aqui, recorde na rede vizinha é: Laura, sou tímida, Laura, sou tímido, e aí, eu tenho como fazer faculdade de direito? Posso fazer? Porque muita gente já me disse que gente tímida não pode fazer direito. Tem que saber falar bem para fazer direito. Posso fazer? É claro que pode. Isso é um mito, mitíssimo, mitaço, um mito gigantesco. Mentira! Não só sobre a faculdade de Direito, tá, gente? Sobre faculdade no geral. Isso é uma coisa que muito é falado, mas é mentira, gente. Se fosse assim, gente, vocês tinham que ver. Basicamente, a maior parte da minha turma não teria entrado na faculdade, não teria começado a faculdade de Direito. Porque, gente, a maior parte da minha turma é tímido. E isso a gente vai desenvolvendo ao longo da faculdade. Obviamente, se a gente quiser, obviamente, se a gente se dedicar. Então é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, como melhorar um pouco essa timidez. Cheguei aqui na faculdade, primeiro período, e já me deparei com uma trauletada de trabalhos para apresentar na frente da turma, e uma turma gigantesca, porque a turma começa grande, né, gente? No final que você vai vendo que vai reduzindo, mas a turma começa grande, então a turma gigantesca, enfim, meu Deus do céu, tô assustada. O que eu faço logo nesse começo para poder ir dando uma diminuída na timidez? E não só no começo, tá, gente? Durante a faculdade inteira, dicas práticas que a gente vai falar por aqui hoje. Primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre a nossa cabeça, gente. Primeira coisa é exatamente isso, porque a gente vai fazendo uma questão, toda uma situação na nossa cabeça, que na verdade a realidade mesmo do que está acontecendo ali é que tá todo mundo nervoso naquela sala de aula. Por mais que para você não pareça, o que está acontecendo? Tá todo mundo nervoso, mas tá todo mundo fingindo que não tá nervoso. Entendeu? Então não é só com você, não é só com você que tá tímido, que tá se sentindo inseguro, que, meu Deus, eu não tô sentindo tanta segurança, tô vendo a pessoa lá tão extrovertida, tão desenvolto, falando com todo mundo, cheio de amigos, cheio de gente, falando e tal. Ela também tá insegura, também tá, só que ela tá fingindo que não tá. Entendeu? Então ninguém tá chegando na faculdade com essa segurança toda, com essa pompa, não. As pessoas estão inseguras também, pelo menos a maioria delas. Então a questão é, não é só com você. Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo na mesma situação. Oratória, falar bem em público, é uma coisa que não tem como ser exigida antes da faculdade. Todo mundo chega ali para aprender a sua profissão, para sair de lá um profissional, uma formação profissional. Então isso tudo a gente tem a possibilidade de ir desenvolvendo durante a faculdade. Então a primeira coisa é isso, a questão da insegurança muito da nossa cabeça, mas está todo mundo ali na mesma situação, sentindo os mesmos sentimentos e inseguro de cada um do seu jeito, cada um expressando isso da sua forma e cada um tentando disfarçar isso da sua forma. Então a primeira coisa que eu gostaria de falar sobre dicas práticas para isso é que muita gente, muitos professores, muita gente vai dizer para você o quê? Mas bota a cara, você tem que ir lá botar a cara mesmo, enfrentar seus medos, vai lá e apresenta mesmo, vai lá e faz isso mesmo, bota a cara e pronto. Só que, gente, eu falo pra você qual é a minha dica, o que eu faço, o que Laura Nogue fez na faculdade e faz até hoje. Vai aos poucos. Vai indo aos poucos para você ir aos poucos ganhando confiança. Então, logo no início da faculdade, o que eu fiz? Fui vendo grupos de estudo que tinha, vai vendo coisas que são coisas com menos pessoas, procurando grupos de estudo, grupos de extensão, que são grupos pequenos de pessoas, mas essas pessoas se unem para estudar com um propósito, estudar alguma coisa em comum que todo mundo gosta. Então, às vezes, nesses grupos, tem uma divisão, cada um vai lendo um artigo, estudando uma parte de um livro e depois vão e comentam entre si. E nesse comentar entre si com um grupo menor de pessoas, você já vai perdendo um pouco a insegurança, perdendo um pouco a vergonha, sabe? Tá todo mundo ali, todo mundo
aprendendo sobre aquele assunto novo e todo mundo compartilhando conhecimento num grupo menor de pessoas. Então isso é bem bacana. Então veja alguma coisa que você goste, que seja interessante para você e é interessante para várias daquelas outras pessoas. Vocês trocam curiosidades e assim você vai se soltando e vai conhecendo como as outras pessoas são também, entendeu? E a partir daí vai tendo mais segurança. Outra dica muito importante que eu dei até num shorts aqui. Se você não vê os shorts aqui do canal, gente, veja, a gente posta vários durante a semana, então fica sempre ligado aqui no perfil que tem vários shorts, vários vídeos bem curtinhos com dicas super rápidas e com algumas bobeiras também, imitando o professor e essas coisas que a gente gosta, tá bom? Então, gente, uma dica prática que eu falei por aqui é o quê? Dúvida. O que acontece? Tá estudando uma matéria. No dia seguinte, você vai ter a aula dessa matéria. O que você faz? Já sei o conteúdo, tenho medo, Laura, de falar uma dúvida burra, sabe? A gente sabe que não existe dúvida burra, mas a gente fica inseguro. Nossa, eu vou falar uma dúvida que não tem nada a ver, imagina. Então, o que você faz? Um dia antes da sua aula, você tá na sua casa, você lê o conteúdo, já sabe um pouco do conteúdo da aula passada ou da próxima aula mesmo, e vê alguma pergunta que você queira fazer, você já sabe a resposta. É uma pergunta de mentirinha, entendeu? Uma pergunta que você queira fazer, você fala, isso aqui é uma pergunta ok, então gostaria de fazer ela, mas você já sabe a resposta, é só pra você fazer o quê? No dia seguinte, você vai e fala, professor, posso tirar uma dúvida no final da aula? Todo mundo saiu da sala, no final da aula você tira essa dúvida com ele. Então você vai, fala a dúvida, ele vai te explicar tranquilamente, sem problema nenhum. Então ali você já teve uma relação dinâmica ali com o professor e viu que o professor ele é um pouco mais aberto do que você imaginava muitas vezes. O que você vai fazer depois disso? Aos poucos, tudo aos poucos, gente. O grupo é aos poucos, essas dúvidas aos poucos também. Na outra semana, o que você faz? Pense em outra pergunta também e durante a aula você levanta a mão e tira essa pergunta na frente da turma inteira. Então, uma dúvida normal, você já sabe aquela resposta, aquela dúvida que você já planejou mesmo, sabe? Isso é tudo só uma preparação para você ir lidando, assim, com essa questão das pessoas, te olhando, entendeu? Só levanta a mão, tira a dúvida, ele vai tirar sua dúvida ali rapidinho e foi. Então, você faz isso, você vai acostumando a falar na frente dessas pessoas. Então isso é uma coisa que vai ajudando e vai tirando esse bicho de 7 cabeças que a gente tem de pensar que tá todo mundo me julgando, tá todo mundo me julgando, tá todo mundo me julgando. Gente, você julga quando a outra pessoa tá falando? Quando a outra pessoa tá tentando apresentar um trabalho, você tá lá sentado falando, que merda. Tá tímida, meu Deus do céu, não vai conseguir. Não, todo mundo entende porque tá todo mundo na mesma situação, tá todo mundo tendo um pouco, ou no mínimo, a pessoa que ela não entende, ela tá no mundo da lua, ela não tá nem prestando atenção no que tá falando. Então aquela pessoa que ela tá assim, tanto faz tá acontecendo, ela tá ali pensando em outra coisa, mexendo no celular, tá viajando, tá nem ouvindo o que você tá falando, o que é melhor ainda. Então fica tranquilo sobre isso, mas ao longo de fazer essas questões, isso de se envolvendo e vendo as pessoas te vendo fazendo pergunta, vendo as pessoas te vendo participando desses grupos de extensão e dessas coisas, ajuda muito, muito mesmo. Tudo bem, Laura, e no dia da apresentação de trabalho, a apresentação de seminários e ficar lá na frente, falando a sua fala com um slide atrás, passando aquelas questões todas e aí na frente da sala inteira. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou me sentir seguro para fazer isso? Gente, falar na frente da sala, apresentar trabalho, a chave de tudo é você ter domínio daquele conteúdo. Então, quando o professor passar um trabalho e você for dividir ao longo do seu grupo, não leia só a sua parte, não pesquise só sobre a sua parte. Entenda o tema como um todo. Depois de você entender o tema como um todo, óbvio que você vai se aprofundar na sua parte, naquilo que ficou dividido para você. Mas entenda tudo, porque a ideia é você explica muito melhor o que você entendeu. O foco não é você gravar uma fala e ter uma fala decorada. Porque fala decorada, gente, não dá certo. Traz um pânico de você esquecer alguma fala, um pânico de você trocar alguma palavra, de você se perder naquilo. Então não decora, entende a matéria. Quando você tem domínio sobre conteúdo, você consegue explicar aquilo melhor. Eu tenho alguns vídeos, eu tenho 1 ou 2 vídeos meus apresentando o trabalho. Se tiver, eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês, eu vou deixar aqui passando umas partezinhas minhas apresentando o trabalho, pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer e entenderem também como que eu uso essa última dica que eu vou dar pra vocês. O que eles se caracterizam? A principal diferença que a gente tem é a pressuposição que pra eu ter um condomínio edilício, eu preciso de um projeto, eu preciso de um memorial de incorporação imobiliária aprovado ou, como o nome diz, né, arquivado.
pra gente poder ter esse condomínio edilício. O foco é exatamente esse, o foco é a gente falar explicando. Então, quando você está estudando um trabalho, estudando para apresentar o seu seminário, explica para alguém, pega tua mãe, teu namorado, tua namorada, tua avó, pega um bichinho de pelúcia, qualquer coisa, uma torre de livros, tanto faz, e explica aquele conteúdo. Quando você explica, aquilo explica uma, explica duas vezes, e aí pronto, gente, aquilo já vai fixando, e na hora é isso que o professor quer ver se você realmente aprendeu aquele conteúdo, se você entendeu todo aquele contexto, sabe? Não se você decorou numerozinho, se você decorou informaçõezinhas, entendeu? Então, se você quiser ter uma folha de apoio, tenha a folha de apoio, mas não leia, não fique lendo essa folha, só bota tópico que você dá uma olhadinha, se lembra aquilo que é para você falar. E use os slides também como apoio. Então, slide, se vocês quiserem, eu posso fazer vídeo aqui no canal falando só sobre slide, como fazer, enfim, como que eu faço os meus, como criar, enfim. Mas os tópicos estão ali no slide também, então dá uma olhada, interage com o slide, que aí você tira o olho daquela sala toda, você dá uma olhada no slide, no sentido de falar do tópico tal, mostrar a informação tal. Então, acompanhando esses tópicos do slide já é uma coisa que ajuda muito e traz mais dinamismo na sua apresentação, sabe? Mas agora, a dica-chave. Então, se você ficou até aqui, já deixa o like no vídeo, que me ajuda demais, e se liga na dica-chave. Tem a sua sala inteira ali olhando pra você. A sala inteira, você tá ali para apresentar, você tá vendo a sala inteira ali. Você tem aqueles seus conhecidos na sala, não tem? Aquelas pessoas que você já tem alguma amizade, ou aquelas pessoas que você acha que são simpáticas, e escolhe 2, 3 pessoas. Então, uma num canto, outra no outro canto aqui, pode ser uma no meio, enfim, mas pessoas aqui separadas. Quando você estiver explicando, explica olhando pro rosto dessas pessoas. Então, explica aqui, ó, explica olhando pro rosto dessa pessoa aqui e fixa no rosto dela, não fixa na sala inteira, fixa no rosto dela e muda para essa pessoa aqui do meio. Aí explica, fixado no rosto dessa pessoa, aí depois você muda pra terceira pessoa, entendeu? Ou se for só 2, muda. Mas pra dar essa noção de que você tá falando pra sala toda, mas na realidade você tá com o olhar fixado em um e o olhar fixado em outra, que são pessoas que te dão mais segurança. Eu fiquei ao ver a sentença aqui com as devidas vênias, o juiz de primeiro grau utilizou apenas parte do depoimento de uma testemunha. Se isso não é uma estratégia de acusação, eu não sei mais o que é. Isso é uma estratégia, eu espero isso, do Ministério Público Federal. Agora, do julgador, usar parte do depoimento, isso é manipulação de palavras. Em sede de AIJ, Carlos Torres, esta testemunha, que foi utilizada parte do depoimento, vamos analisar o depoimento como um todo. Além do que está escrito em denúncia, Carlos Torres disse que... E aí, quando você fixa o olhar nessa pessoa para explicar diretamente para essa pessoa, vai parecer que você está falando com todo mundo, mas não, a sua cabeça não vai estar na sala inteira. A sua cabeça não vai estar, ih, meu Deus, fulano tá olhando. Ih, fulano não tá olhando mais. Ih, meu Deus, alguém levantou. E ali, não sei quem pegou no celular. Ih, ali, a outra pessoa tá falando com a outra. Será que tá falando de mim? Não vai ter mais esses pensamentos. Você vai focar no rosto de pessoas que você sabe que tá prestando atenção no que você tá falando. Entendeu? E vai fazendo isso aos poucos, vai se acostumando com isso e não vai ser uma sensação super agradável, não vai ser. Mas no final, quando você vê que passou, nossa, passou. Fui, apresentei um. Nossa, passou, apresentei outro. Sempre vai dar um frio na barriga, sempre vai dar um nervoso até o final da faculdade. Se for fazer um mestrado, vai dar frio nervoso, vai dar nervoso na barriga. Vai dar frio na barriga no mestrado, frio na barriga no doutorado, vai dar frio na barriga, gente, é super normal. Mas a sensação de que você fez aquilo, que aquilo passou e deu tudo certo, é maravilhosa. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero muito que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma, assim como essas dicas me ajudaram e me ajudam até hoje. Lembrando que se você não é inscrito aqui do canal, já se inscreve, que me ajuda muito. Muita gente assiste os vídeos e não é inscrito, então me ajuda muito você clicar no botãozinho de se inscrever aí, deixar o like no vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.